Prosas seguidas de odes mínimas, livraço da Unicamp, particularmente é um dos livros mais incríveis da poesia brasileira e eu tenho o privilégio de falar dessa obra clássico aí do terceiro tempo modernista para você. Esse livro que foi publicado pelo senhor José de Paulo Paes, precisamente falando no ano de 1992. Isso determina pra gente o período literário que o livro está inserido. Esse livro é uma obra do terceiro tempo modernista. Dentro do terceiro tempo modernista, nós temos um grupo específico que é a geração de 45. O José de Paulo Paes, ele é associado a esse grupo da geração de 45, que faz um tipo de poesia muito racional, lúcida, com uma estética um tanto quanto também formal, isto é, há uma preocupação muito grande, acentuada com a composição escrita do texto. E esse grupo também, ele tem uma tendência do viés político-social. Tipo, o clássico desse período literário é o senhor João Cabral de Melo Neto com o livro Morte e Vida Severina. Então imaginemos que nós estamos nesse contexto aí, embora o livro seja de 1992, tá bem? Detalhe importante para todos nós. O livro tem 33 poemas. O livro é dividido em duas seções, em duas partes, que é a parte das prosas e a parte das odes. É importante saber essas nomenclaturas? Sim. Então, um livro do gênero lírico, composto por 33 poemas. Detalhe importante para nós, por que o livro se chama Prosas seguidas de odes mínimas? Primeiro passo, chamar os poemas do livro de prosa. Se você pegar o primeiro poema do livro, ele se chama Escolha de Túmulo. Olha ele aqui. Esse poema, ele não está escrito em prosa. Esse poema, ele está escrito em verso. Isso aqui é um texto em prosa. Olha lá, respeitando margens. Agora, por que o escritor chama os poemas da primeira parte do livro? Olha, a parte das prosas, a parte das odes. O escritor chama esses textos de prosas, primeiro para fazer uma provocação a uma nomenclatura muito rígida associada tanto à prosa, a produções em prosa e a produções em versos. Agora, é claro, você vai entender de maneira direta ao ponto. Nós temos prosas aqui no sentido de textos prosaicos, isto é, eu tenho poemas em verso que têm temas prosaicos. Temas prosaicos são temas cotidianos, temas triviais, temas corriqueiros. Eu posso fazer um poema sobre uma bala, eu posso fazer um poema sobre um porquinho da Índia, eu posso fazer um poema sobre coisas do dia a dia, das pessoas comuns. Então, primeira parte das prosas. Eu tenho quantos poemas? 20 poemas. Segunda parte do livro, a parte das odes. Prof, o que seriam odes? Odes são poemas exaltativos. São poemas que elogiam seres ou coisas. Então nós temos aqui dentro do livro 13 odes. Essas odes são mínimas. Professor, por que são odes mínimas? Porque essas odes, elas trabalham com temas mínimos. Isto é, temas prosaicos. Quer um exemplo? Uma garrafa. Quer um exemplo? Uma mesa. Inclusive tem um poema dentro do livro chamado A, craseado, A Garrafa. É uma homenagem à garrafa. Ele usa da garrafa para falar da própria construção poética. É um texto incrível que inclusive veio no Enem 2014. Então por que o poema se chama Odes Mínimas? Chamar o livro de odes mínimas, mínimo, esse adjetivo, ele serve para dizer que esses poemas, que são odes exaltativas, elas tematizam assuntos cotidianos. Tá aí o título para você. Olha que interessante, esses slides eles podem ser seus. Inclusive você que já está até aqui nesse momento, não sai daí não que eu tenho uma surpresa incrível, mas antes dá aquele like e siga a gente no nosso canal, uma maneira de dizer para a plataforma, para o YouTube, que o conteúdo aqui é raiz. Lembrando, você que deseja ser Unicamp, as obras literárias é um dos melhores mecanismos para você se diferenciar da grande massa de estudantes aí que não leem as obras. Ninguém lê, e você lê esses livros, você se diferencia nesse concurso público chamado Vestibular Unicamp. Use a literatura com as 9 obras literárias como forma de escalada da sua nota e deixar quem não leu para trás aí. Fechou? Beleza, beleza? Detalhe importante para nós, o livro ele apresenta uma dedicatória. Quem adora? A esposa do José de Paulo Paes. Ele dedica o livro a ela. Dora, dedica você o livro em vez do rubi de praxe. O que seria o rubi de praxe? Todo mundo, namorados, namoradas, dão para os seus companheiros de praxe, dão joias e objetos preciosos. No caso, o José de Paulo Paes, em vez de dar objetos preciosos como joias, ele dedica o livro a ela. Meu amor, em vez de dar-lhe joias, eu te dou esse livro, que é a minha vida, a nossa vida, a minha alma, todas as minhas experiências
contidas ali. Te dedico com muito amor e carinho essa obra chamada Prosas Seguidas de Odes Mínimas. Então o livro é dedicado à esposa, que dentro da obra é um dos eixos temáticos também. Ela que é uma espécie de abrigo, ela que é uma espécie de porto seguro. Tranquilo? Tranquilo. O livro e o senhor José de Paulo Paes tem diálogos com algumas produções, com alguns autores, como por exemplo o nosso ilustríssimo Carlos Drummond de Andrade, mineiro de Itabira. Uma marca do Drummond que está no livro Prosas Seguidas, sabe qual seria? A acidez crítica irônica, isto é, a perspectiva crítica que o senhor José de Paulo Paes apresenta em alguns poemas. Pega o poema aí depois ao shopping. Ele compara o shopping a uma espécie de inferno dantesco, tipo Dante Alighieri, sim, que as pessoas ficam vagando de maneira alienada, consumindo de maneira insaciável. Outro grande escritor que indireta ou diretamente influenciou essa obra é a poética do senhor Mário de Andrade. Eu falo sobretudo aqui da concisão. O que é a concisão? É dizer muito com pouco. O menor poema da língua portuguesa do Brasil é desse indivíduo, que é o Oso de Andrade. O poema se chama Amor. Só tem um verso. Humor. Acabou o poema. Isso é concisão. Dizer muito com pouco. Outro diálogo importante é com o senhor João Cabral de Melo Neto, o autor do Morte e Vida Severina. O que nós podemos ver de João Cabral nessa obra do José de Paulo Paes? Sobretudo, a lucidez, a racionalidade estética, escrita e temática. Ele que é apelidado de o engenheiro da palavra. Um outro diálogo do livro é com o concretismo. Você sabe mais o que eu, mas não custa lembrar que o concretismo é uma manifestação cultural brasileira, poética, que nasce em São Paulo, é uma poesia urbana, que nasce em São Paulo em 1956 com a revista Antídoto. E os poemas concretos são poemas que nós chamamos de poemas espaciais ou visuais, porque eles fazem formas com as palavras na folha do livro. Isto é um poema tradicional, a única maneira de comunicação dele é por meio de palavras. Um poema concretista, a comunicação dele está além das palavras. Onde não há palavra também pode ser um mecanismo de comunicação. De maneira clara, direto ao ponto, tem um poema dentro do livro Prosas Seguidas de Odes Mínimas que se chama A Minha Perna Esquerda. Tem uma estrofe lá que ela é bem visual. Na hora que você lê, você vai perceber inclusive um aspecto bem humorístico ali dentro daquele texto. Professor, quais são os grandes temas do livro? Um tema importante do livro é a mitologia pessoal. Esse tema, chamado mitologia pessoal, ele foi criado pelo senhor Manuel Bandeira. O que seria a mitologia pessoal? É tudo que você viveu e virou memória. Isto é, tudo que te povoa, tudo que está dentro de você. Você, eu, somos uma espécie de cemitério de coisas que nós vivemos. Então dentro de nós há um monte de coisas que nos povoam. O seu primeiro beijo, a primeira vez que você foi para a escola, a sua primeira reprovação, tomara que não exista isso, né, professor? As suas frustrações, alegrias, a primeira vez que você foi ao circo, enfim, tudo faz parte da sua mitologia pessoal. É aquilo que te povoa. Nas palavras da minha prima, Clarice Lispector, a mitologia pessoal também está muito associada à legião estrangeira. Aquilo que está aqui dentro de nós. Vamos avançar. Outro tema importante, os vultos familiares. Gente, acaba que os vultos familiares você pode compreender como sendo uma espécie de especificidade da mitologia pessoal. Aqui eu estou falando de pai, mãe, avós, o próprio eu, que deixou de existir lá no passado. Lá no passado. Isso aí, outro tema, a Dora, a companheira, a rainha do afeto, o meu porto seguro. Professor, então acaba que é um tom lírico, sim. O que seria um tom lírico? É discutir temas de ordem subjetivos. É trabalhar com assuntos que a própria alma humana, a interioridade humana, eu tô falando de sentimento, tá, gente? De maneira clara, direta ao ponto. Bora pra cima! Você que ficou aqui, até aqui nessa aula, você vai comentar aqui, professor, manda pra mim os slides. Eu já vou te mostrar a análise dos poemas, tá tudo aqui, eu te passo sem nenhum tipo de problema, você que está aqui nessa aula, que é uma aula rápida, uma leve apresentação, um convite, uma espécie de cartão convite para você ler o livro e ter um desempenho legal e se diferenciar na prova
Unicamp. Bora lá. Dora é um tema. Metapoesia, isto é, faz poemas que discutem o próprio poema. Poemas que discutem a própria composição estética dos poemas. Outro tema do livro, o existencialismo, tem um poema aí chamado A um Recém-Nascido, que é bem a perspectiva do senhor Jean-Paul Sartre. Como assim? A sua existência, ela precede a sua essência. Primeiro você existe em carne e osso, não é? E depois você constitui a sua identidade. Tem isso dentro do livro? Sim, são reflexões de caráter existencialista também. E olha que bacana que eu posso te oferecer. Esse é o primeiro poema do livro. Olha, lembrando que o livro tem quantas partes? 2. A primeira, a parte das prosas. E olha que interessante, isso está escrito em prosa? Não, moçada, isso não está escrito em prosa. Texto em prosa é igual a sua redação do Enem. Você respeita as margens da folha. Eu estou respeitando margem? Isso está tudo escrito aqui, ó? Não, preencheu toda a margem? Não. A poesia ela é escrita em verso. A poesia ela tem mais liberdade estética. Eu escrevo como eu quiser aqui. Detalhe importante pra gente. Olha esse poema, é o primeiro. Esse é um dos candidatos fortíssimos para aparecer para você na prova. Sabe por quê? Porque esse poema é como se fosse a porta de entrada para o livro. Rápido nele, prof. Há uma citaçãozinha a um francês renascentista que diz que prefere a sombra de uma árvore do que o mármore. Mármore remete à morte. A árvore, vida. A árvore, renovação. A árvore, frutos. Eu prefiro a árvore, vida, do que o frio imutável do mármore. Prefiro onde? Eu prefiro no meu túmulo. Esse poema, ele é também uma reflexão metalinguística e uma reflexão existencial. Quer ver? Onde será o meu pós-morte? Morri. Para onde eu quero ir? Eu quero ir para um lugar onde os cavalos do sono... Cavalo do sono remete à fantasia, remete àquilo que é onírico. Eu quero ir para um lugar onde os cavalos do sono batem os cascos matinais, onde haja fantasia e liberdade de pensamento. É lá que eu quero ir depois que eu morrer. Eu quero ir para onde? Onde o mundo se entreabre em casa, pomar, galo. Casa remete proteção. Pomar, vida, abundância. Galo. Galo é... O galo não anuncia mais um dia que nasce? Pois é. Tem um poema que diz assim sobre galo. Um galo sozinho não tece amanhã. É do Ferreira Goulart. Isto é, um galo é metáfora do escritor. Um galo sozinho, ele não tece literatura. Um galo precisa de outros galos para construir um amanhã. Isto é, uma tradição cultural. Onde o espelho se duplica-se as anêmonas do pranto. A anêmona do pranto, aqui, ó, é a maçã do rosto. Esse pranto aqui, ó, não é um pranto de choro. Ele quer dizer que ele quer ir para um lugar onde a alegria, o entusiasmo resida. Você viu que ele está escolhendo o túmulo, isto é, o pós-morte dele? Ali repousa o poeta. Onde? Nesses lugares que eu estou listando para você, leitor. Ali eu estou em paz. É como se fosse uma espécie de paraíso construído no imaginário dele. Ali um voo termina. Que voo termina? O voo que termina é o voo da matéria. É o voo do corpo finalizado. E ali, ao mesmo tempo, outro voo inicia. Qual outro voo? Quando você pega o livro e lê, você acaba que você está entrando num voo da própria literatura. E esse outro voo, como eu te disse, é esse túmulo, esse lugar pós-morte, onde há fantasia, onde há poesia, alegria, onde há pomar, onde exista casa. Então, tudo isso é aquilo onde eu desejo estar. Esses slides podem ser de você. Olha que maravilha, olha que maravilha. Chama aqui embaixo, fala, prof, pelo amor de Deus, envia para mim, por gentileza, esses slides, eu preciso muito deles no meu estudo para ser Unicamp. E é claro, farei parte da sua mitologia pessoal, sobretudo de sua jornada de aprovado e aprovada Unicamp. Até o próximo encontro, logo mando mais conteúdo raiz aqui para você que deseja estudar em uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Até logo.